Yeah. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Vasco, eu sou Marques, quarta-feira no Rio de Janeiro, rodada começando, hoje tem clássico, mulambada contra o Botafogo, e o Vasco entra em campo amanhã contra o Audax, às 9h15 da noite, na Arena Amazônia. Vasco que vai com time misto, já a gente fala, eu queria pedir para que antes vocês ativem aqui o sininho, compartilhem os nossos conteúdos, encaminhem, divulguem para os amigos, siga a gente lá nas redes sociais, @SerVascoOficial, mesmo Oda Oficial, é o Oda Ser Vasco. Quanto mais vocês compartilham, quanto mais visibilidade vocês dão para o nosso canal, mais relevância o YouTube dá, em mais gente os nossos conteúdos chegam. Então eu queria muito agradecer, a gente fez uma live sempre muito legal essa semana, a gente ontem soltou um vídeo, tivemos uma coletiva ontem do Matos, uma coletiva muito reveladora, vamos dizer assim, né? Ontem no vídeo a gente falou um pouquinho disso, ele claramente demonstrou um descontentamento, e aí até em cima disso do que ele falou, me parece que os dois nomes que ele citou ontem, que já tinha mandado já para 777, que é o Lisiero e o Alisson, foram vetados pelos gringos. Então, acho que no que depender desse critério de que apresenta o nome e ele pode ser aprovado ou não, os dois nomes não foram aprovados e parece que eles não vêm. Ao passo que Sforza, parece que o contrato já foi encaminhado, então o contrato já está indo para ele, para que ele seja oficialmente contratado. Me parece que isso vai acontecer até sexta-feira. Ontem, como a gente já tinha noticiado, né, o Vasco apresentou oficialmente o Vitor Luiz, o Adson, o Kehler, e o quarto foi o Galdames, né? Mais um volante, né? O Vasco que está se tornando uma fábrica de volantes, uma fábrica de defensores. Quanto mais atacante a gente perde, mais defensor a gente contrata. Então, porra, a torcida fica angustiada. Eu sei que alguns começam a dizer que, cara, mas se é ruim com a 777, é pior sem ela, porque o Vasco já estaria com as portas fechadas. Concordo com isso, mas eu acho que a gente tem que continuar demonstrando a nossa insatisfação, não pela questão do que foi prometido somente, mas acho que existe uma questão de liberdade para trabalhar, de trabalhar a quatro mãos. Os gringos são donos de 70% do negócio, existe um dono com 30%, que é o Vasco Associativo. Então o Pedrinho precisa ser ouvido sim, o Pedrinho precisa se impor. É importante que haja esse alinhamento, e eu acho que esse é o grande ponto que desconforta a gente, né? Não é nem mais essa questão da expectativa, ok, acho que está muito claro, o Vasco esse ano quer ser G10, o Vasco esse ano quer fazer uma boa campanha na Copa do Brasil, né? Mas não sei se é o mesmo título, e o Campeonato Carioca, que o Vasco possa chegar numa final, por exemplo, para ser melhor do que nos anos anteriores, né? Isso segundo Matos ontem na coletiva, né? De que ele quer ser apenas melhor do que o ano anterior, sem passar sufoco, em números, em performance. Acho que é um pouco disso que eu falei, né? Então o Vasco, com a sua fábrica de volantes, continua desconfortando sim a torcida. Eu acho que o Matos tem que continuar mostrando então o desconforto dele, porque eu enxergo o seguinte: não adianta agora nesse momento jogar as coisas para a terceira pessoa. Não adianta o Matos agora dizer que, apresentei o nome, se eles aprovaram, aprovaram, se não aprovaram, foda-se, a gente vai com o que tem. Matos, desculpa, você começa a lavar suas mãos, começa a deixar a torcida mais aflita ainda. Então eu acho que tem que jogar no ventilador a questão da 777, dos alinhamentos. O Pedrinho tem que ser cada vez mais incisivo nessa cobrança, né? Se não for por bem, né? Tentando estudar o contrato, me parece que ele já tentou isso, e que a 777 vetou que ele tivesse acesso a qualquer contrato feito anterior a esse ano, e que ele só vai ter acesso às coisas daqui para frente. Para mim é um absurdo, porque o clube associativo, o Vasco Associativo, é que tem 30%. Antes o gestor era o Salgado, o presidente era o Salgado, e agora o presidente é o Pedrinho, que tem tanto quanto o mesmo direito que o Salgado tinha antes, porque ele é a figura máxima do clube, que detém 30% da sociedade, né? A seguir cenas do próximo capítulo, mas isso angustia muita gente. Falando um pouco do jogo de amanhã, né? Já saiu os relacionados, então acho que, como era um pouco esperado, o Paê poupado, o Verratti tratando lá a questão da costela dele, Piton também não indo para o jogo, então o Vasco vai poupar alguns. Os reforços todos relacionados, né? Então Adson indo para o jogo, Vitor Luiz indo para o jogo, Kehler indo para o jogo.
Galdames indo para o jogo. Então a gente espera que... O Kehler é muito difícil que jogue, né? Acho que o Léo Jardim deve estar jogando os 90 minutos, mas acho que os outros três é uma oportunidade da gente estar vendo como é que eles estão, forma física, ritmo de jogo, já que a gente tem o próximo jogo, já é um clássico contra os Flores, na quarta-feira de cinza, às 9h30 da noite. Aliás, ingressos começam a ser vendidos para a torcida do Vasco na sexta-feira, 10 da manhã, se eu não me engano. Então a torcida do Vasco, quando começar a vender, já tem que esgotar. Obviamente, por mais uma birra deles, a gente fica com o setor norte, enquanto que eles ficam com o nosso sul, a gente fica com o norte, mas não tem problema não. A gente esgota, a gente vai lotar lá mesmo sendo quarta-feira de cinza, às 9h30 da noite. Então o Vasco precisa muito dessas duas vitórias, 3, né? Ainda tem um Botafogo na sequência no outro domingo, então são 3 jogos que o Vasco precisa fazer ali, eu diria que pelo menos 7 pontos, sendo que amanhã 3 deles, para a gente poder realmente não tomar nenhum susto e poder ir garantindo a vaga na semifinal. Bom, vamos aguardar, a gente continua vindo aí com os nossos conteúdos. Queria muito agradecer a vocês, não esqueçam de ativar aqui o sininho, compartilhar os nossos conteúdos, sigam a gente lá nas redes sociais, @SerVascoOficial, o mesmo modo oficial é o Oda Ser Vasco, e comentem aqui, coloquem aqui nos comentários o que vocês acham disso, do Matos ontem, como é que foi, se a opinião de vocês, se esses contratados já vão dar uma acalmada na torcida ou não, enfim, vamos acompanhando. Um beijão em todo mundo, uma ótima quarta-feira e ó, aqui é Vasco, porra!